Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que vocês estarão assistindo essa apresentação. Bom, somos alunos de Medicina Veterinária pelo Instituto Federal do Amazonas e vamos falar um pouco sobre a salmonelose. Meu grupo é constituído por mim, Caleb Gama, pela Francine Nathalie, pelo Jeová Azevedo e pela Vanqueline Lima. Para começarmos, vamos conhecer as bactérias do gênero Salmonella. Elas se apresentam em forma de bacilos, são consideradas bactérias gram-negativas e a maioria das espécies desse gênero eles são móveis e apresentam flagelos em toda a sua superfície celular. São anaeróbicas facultativas e podem proliferar tanto na presença como na ausência de oxigênio. Uma informação super importante para quando formos falar lá de prevenção é que elas sobrevivem em uma ampla faixa de temperatura, variando entre 5 graus a 47 graus, e também podem sobreviver ao congelamento em determinados alimentos. Elas toleram também grande variação de pH, que varia de 4 a 9, e são sensíveis à elevação de concentração salina. Que essa informação também é importante para quando vamos falar da prevenção. Trouxe essa tabela disponibilizada pelo Ministério da Saúde, a quantidade de espécies e subespécies da salmonela. A gente destaca como espécie a salmonela entérica e a salmonela bongori. Já a salmonela entérica, ela se subdivide em diversas subespécies. Como exemplo, a subespécie entérica, que ela apresenta um número de sonovares bastante expressivo, ultrapassando 1000 sonovares. Já a salmonela bongori, ela é somente uma espécie, que tem como quantidade de sorovares 22. Vamos falar um pouco sobre a patogenia, ou seja, como vamos nos infectar pela salmonela. Vimos que a salmonela ela é uma bactéria bastante resistente ao ambiente, que pode sobreviver em uma variedade de temperatura bastante expressiva, desde mínima temperatura como altas temperaturas. E ela é uma bactéria que causa doença tanto em humano quanto em animais. Como ela vai causar essa doença? Ela causa doença através do consumo e da ingestão de alimentos contaminados por ela. A dose infectante descrita na literatura ela pode variar de 105 a 108 células. Essa dose infectante ela é adquirida através dessa ingestão e do consumo de alimentos contaminados. A patogenia da salmonela ela se dá através da ingestão, como foi visto. A partir dessa ingestão, a bactéria ela atravessa a camada epitelial intestinal e alcança a lâmina própria, a camada na qual as células epiteliais estão ancoradas, lá no intestino. Nessas células que elas se alojam, elas proliferam, elas se multiplicam. Assim, elas são fagocitadas pelos monócitos e macrófagos, resultando em uma resposta inflamatória decorrente da hiperatividade do sistema retículo endotelial. Na febre tifoide, nas enterocolites, a penetração de salmonela fica limitada à lâmina própria. Não haverá essa hiperatividade no sistema retículo epitelial. Esquematizado na imagem, podemos ver essa ingestão de salmonelose atingindo o intestino e lá no intestino a infecção nas células. Então vamos continuar agora a falar sobre os sinais clínicos da salmonelose. A febre tifoide, os sintomas são muito graves. Eles incluem septicemia, febre alta, diarreia, vômito e dores musculares. Já na febre entérica, os sinais clínicos eles são mais brandos comparado à febre tifoide. Eles podem evoluir para septicemia e frequentemente desenvolvem um quadro de gastroenterite, febre e vômitos. Já as infecções entéricas causadas por salmonelose
o que pode acontecer é o desenvolvimento de um quadro de infecção gastrointestinal, que vai acompanhar dores abdominais, diarreia, febre baixa, vômito, sendo raros casos clínicos fatais. Então, eles são sinais clínicos mais brandos. A partir desses sinais clínicos, podem ser solicitados alguns exames para o diagnóstico definitivo. Podem ser utilizados o sangue do paciente. O hemocultivo reveste um interesse especial no caso de febre tifoide e paratifoide, porém não é constantemente positivo. São negativos nas infecções transmitidas por alimentos, que são as infecções gastrointestinais. O hemocultivo é a partir do isolamento de colônias com morfologia típica, então é realizado o isolamento e, subsequentemente, a identificação bioquímica e antigênica. Além do sangue, podem ser utilizadas as fezes do paciente. A detecção da salmonela ocorre a partir do isolamento do agente nas fezes ou no vômito, ou ainda em amostra dos alimentos suspeitos. Então, o paciente que tem aquele alimento que possivelmente está contaminado, ele também pode ser utilizado para o diagnóstico. As fezes devem ser coletadas durante a fase aguda, antes de iniciar o tratamento com antibióticos. Porque se o paciente iniciar o tratamento e depois realizar o exame pode dar negativo. Prevenção. Os cuidados para se evitar a contaminação dos alimentos pela salmonela começa com cuidados simples, a limpeza de mãos antes de preparar os alimentos, não misturar alimentos de origem duvidosa, sempre escolher alimentos de preferência pasteurizado ou inspecionado para evitar esse máximo de contaminação e ter boas práticas, né, no manejo dos alimentos, tanto quem comercializa como quem vai consumir, quem vai escolher em sua conta. Continuando, os cuidados que o ser humano deve ter para evitar a salmonelose. Os cuidados vão ainda lavando as mãos, né, básico, bem fundamental, sempre a boa lavagem das mãos antes do manejo e preparo dos alimentos. Não só para evitar salmonela, como outras bactérias aí, Campylobacter, Escherichia, Clostridium e outras. Os instrumentos devem ser bem escolhidos também no preparo dos alimentos. Instrumentos sempre limpos, instrumentos específicos para determinadas comidas, por exemplo, a proteína de frango que você for tratar, você for manejar para o seu cozimento, você não vai poder usar esse mesmo utensílio nas verduras, né? Que vão ser servidas ou in natura ou vão ser cozidas a uma temperatura menor, porque pode haver uma contaminação cruzada. Então, taubas, facas, panelas, vasilhas, tem que ser específica para os seus alimentos. Esses alimentos devem ser bem cozidos de seu acordo com sua temperatura, que vai ajudar por demais também a eliminar esses agentes patógenos. Na escolha dos produtos, continuamos ainda de olho nos produtos de qualidade, os produtos inspecionados, os produtos que tiveram tratamento térmico, pasteurizado, o TH, etc. O manejo com animal, valendo para todos, né? Crianças, adultos. Sempre que tiver o manejo com seu animal, a brincadeira, o carinho, o colo, sempre lavar as mãos logo em seguida, antes de comer os alimentos ou até mesmo na hora da saída, sempre lavar suas mãos para evitar o máximo de propagação dessa bactéria. Finalizando o cuidado com os animais. Começa também com uma boa escolha de ração, ou seja, você vai dar preferência a uma ração que você sabe a procedência, você sabe que material foi usado para confeccionar aquela ração. Orientar a todo mundo que nada de resto de geladeira para alimentar animal. 2. A medida ainda com a ração você vai dar preferência à ração de saco fechado, mas como a realidade de muitos é comprar ração a retalho, a vasilha que você vai acondicionar essa ração de uma para outra vai ser que ser higienizada, bem higienizada,
né? Uma lavagem geral nessa vasilha, evitando aí a continuidade de uma bactéria que possivelmente estaria na ração anterior. E continua com limpeza do ambiente em modo geral, né? O banho no seu animal, no seu pet, higiene de modo geral. A vasilha d'água sempre limpa, a casa, o quintal, o ambiente onde seu pet fica de modo geral. E para a produção, as medidas sanitárias cabríveis, né? Que é mais acentuada. Bom, continuando, vou falar um pouco sobre a metodologia do trabalho, que foi dividida em 3 pontos. O primeiro ponto foi basicamente criar uma mídia digital no Instagram para divulgar as informações básicas sobre a salmonelose e também divulgar o questionário para a gente ter nossa base de resultados. O segundo ponto foi desenvolver em si o questionário para poder apresentar para a população perguntas básicas em relação à salmonelose e saber como anda o conhecimento dos mesmos em relação à doença. O segundo ponto foi desenvolver posts informativos para o Instagram da Salmonella Informa sobre a salmonelose em si, com informações básicas como o que é, como ocorre a transmissão e entre outras informações. Assim a gente poderia esclarecer algumas dúvidas que foram vistas no questionário e também acrescentar mais conhecimento para a população em relação à doença. Os resultados obtidos foram coletados através do questionário e, ao todo, obtivemos um total de 114 respostas, sendo dividido na primeira pergunta a naturalidade do entrevistado. Assim, conseguimos 89 naturais do Amazonas, 4 de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 6 do Pará, 2 da Paraíba, 1 do Acre, 1 do Ceará, 2 do Espírito Santo, 1 do Rio Grande do Sul, 1 de Santa Catarina, 2 de Minas Gerais e 1 da Bahia. O gráfico representa bem como foi distribuída a naturalidade dos entrevistados, sendo o Amazonas em peso. Além da naturalidade dos entrevistados, foram questionados também a idade e o grau de escolaridade. As respostas dos entrevistados foram em torno de 14 e 50 anos de idade, com maior peso entre os 18 e 25 anos de idade. E em relação à naturalidade, as pessoas com ensino superior incompleto foram as que obtiveram maior alcance, ainda tendo maior informações também do ensino médio completo e superior completo. Logo após essas perguntas básicas em relação ao entrevistado, o questionário foi separado em 9 perguntas focadas no assunto em si, que é a salmonelose. A primeira questão foi: você já ouviu ou leu informações sobre a salmonelose? Essa questão foi dividida em sim e não, e os resultados foram que 68% dos entrevistados já tinham escutado falar sobre a salmonelose ou lido em algum canto, e 32% não tinham nenhuma informação sobre a doença. A segunda questão foi: onde que essa informação foi obtida? Ela foi dividida entre escola, faculdade, família, amigos, jornais, revistas e livros, ou a pessoa nunca ouviu falar sobre a salmonelose. Em relação ao maior percentual de respostas nessa questão, foi que na escola ou na faculdade, grande parte das pessoas já tinham ouvido falar sobre a doença, e 33% nunca ouviram falar sobre a salmonelose. A questão 3 foi: você sabe o que é salmonelose? Essa questão foi subdividida entre sim e não, e os resultados foram que 61% das pessoas já sabiam o que é salmonelose e 39% das pessoas não sabiam o que era a doença em si. A quarta questão foi: você sabe quais os principais sintomas da salmonelose? Essa questão foi também dividida entre sim e não, e grande parte da população não tinha conhecimento quais eram os sintomas da salmonelose. Cerca de 60% dos entrevistados não sabiam responder quais eram esses sintomas.
A quinta questão foi: você sabe como ocorre a transmissão da doença? Essa questão foi subdividida também entre sim e não, e os resultados foram que 50% dos entrevistados sabiam como ocorria a transmissão dessa doença e 50% dos entrevistados não tinham ideia de como isso acontecia. A sexta questão foi: você sabia que a salmonelose tem tratamento? Essa questão foi subdividida entre sim e não, e os resultados foram que 55% da população dos entrevistados não sabiam que a salmonelose tinha tratamento e 45% sabiam o que fazer em relação ao tratamento da doença. A sétima questão foi: você sabe como prevenir a salmonelose? Essa questão também foi subdividida entre sim e não, e os resultados foram que 55% dos entrevistados não sabiam como prevenir a salmonelose e 45% dos entrevistados sabiam o que fazer em relação à prevenção dessa doença. A sétima questão foi mais voltada para a questão de uma pergunta de prevenção, que foi: você possui o hábito de lavar bem as mãos antes de manusear ou consumir os alimentos? Essa questão foi subdividida entre sim e não, e cerca de 92% dos entrevistados têm esse hábito, responderam sim, e 8% responderam não. A última questão foi: você tem o hábito de comer ovos crus ou carnes mal passadas? Essa questão foi subdividida entre sim, carne tem que estar pingando e o ovo tem que estar mole. Não, só faço o consumo de carne bem passada e o ovo com a clara ou gema bem firmes. E nenhum dos dois. Os resultados obtidos foram que grande parte da população dos entrevistados, cerca de 75%, só fazem o consumo de carne bem passada e com ovo, gema ou clara firmes. 10% não se enquadravam em nenhum dos dois casos e 15% sim faziam o consumo de carne com a carne crua e o ovo com a gema mole. Concluindo nosso projeto, nós percebemos que, apesar de muitas pessoas terem essa informação prévia sobre a salmonelose, grande parte dos entrevistados, eles não sabiam muito bem quais eram os tratamentos, os sintomas, como fazer esse diagnóstico e principalmente como prevenir essa doença. Então a gente ressalta a importância da educação em saúde para a população, para podermos prevenir esses tipos de doenças.